bem-vindos ao quarto dia da Semana da Espiritualidade. Hoje abordaremos o tema Inimigos da Santidade, Gnosticismo e Pelagianismo. Os objetivos: reconhecer a arrogância intelectual, gnosticismo, e a prepotência farisaica, do pelagianismo. São obstáculos no caminho da santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, casais, equipistas, equipes de Nossa Senhora, que bom podermos estarmos juntos, mesmo que distante, de modo virtual, pelas mídias sociais, mas continuarmos unidos na fé, na oração, estarmos diante de Deus. Somos convidados hoje a meditar um pouquinho sobre a santidade do casal, homem, mulher, pais, filhos, família santa. Para que a família seja santa, é necessário que o casal seja santo. E nós muito bem sabemos quantas ciladas, quantas armadilhas, quantos obstáculos o casal, a família, a sociedade de hoje e até mesmo a igreja tem se confrontado. Estamos vivendo momentos difíceis, a pandemia, o desemprego, os casais que vivendo em casa confinados não estão se entendendo, algumas discussões e até mesmo algumas separações, infelizmente. Mas esse é o momento de nós nos colocarmos diante de Deus, sabendo que mesmo na dificuldade, mesmo diante dos problemas, nós não estamos sozinhos. O Senhor caminha conosco. Ele cumpre a sua promessa, quando Ele mesmo nos diz: estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. E diante do nosso tema de estudo que foi proposto, um tema amplo e complexo, que eu espero conseguir passar para vocês alguma coisa que vocês possam compreender. Embora o Papa Francisco, com muita humildade, como ele mesmo disse, ele coloca para nós a questão de viver na simplicidade e de tomarmos cuidado ou cuidados para que não nos deixemos cair nas ciladas do inimigo. Por isso que lá na solenidade de São José, no dia 19 de março de 2018, o Papa Francisco publicou uma exortação apostólica chamada Gaudete et Exultate. Que bonito! Que quer dizer alegrai-vos e exultai. E para surpresa de muitos cristãos e até mesmo minha, muitos católicos estão se colocando contra a igreja, a favor das coisas do mundo. E é exatamente isso que nós vamos falar. Pois o gnosticismo e o pelagianismo são essas duas ciladas, duas heresias que o Papa aponta nos dias de hoje. Duas heresias lá do início da igreja, lá no início, século I, o gnosticismo, século IV, V, o pelagianismo. Mas olha, continua atual nos dias de hoje. Padre, qual é o problema atual que nós estamos enfrentando, onde até alguns cristãos se colocaram contra a igreja? É só abrir hoje é dia, estamos gravando aqui dia 18 de agosto. Essa semana, uma jovenzinha, uma criança de 10 anos,
que foi violentada pelo tio. Ela foi violentada dos 6 aos 10 anos. Triste, uma situação descabida, tristeza, não temos nem o que dizer. Imagine uma criança de 6 anos sendo abusada por alguém da família, que na verdade teria o dever de cuidar, de zelar. Pois é, esse tio abusava. E essa criança de 10 anos estava grávida de 6 meses. Qual é o papel da igreja? Não podia ser outro. Cuidar da vida, preservar a vida. E nesse caso, a vida de 2 crianças. Essa criança que infelizmente foi violentada durante todo esse tempo e se coloca grávida. E essa criança de 6 meses ainda dentro do ventre desta criança de 10 anos. A igreja, é claro que sai em defesa. A vida em primeiro lugar, seja em que condição for. Porém, aí que está a grande questão. Membros da igreja se colocaram a favor do aborto. E olha que eu estava vendo em algumas mídias sociais, algumas pessoas que se dizem católicas, agradecendo a Deus pelo médico ter feito o aborto. E aí eu pergunto para você, de que lado nós estamos? Porque o cristão católico que é a favor do aborto, seja ele da qual condição for, já não é mais católico. Já está aí de um outro lado, enganado muitas vezes pela mídia, enganado muitas vezes pela questão social, pelo barulho de muitas entidades e organizações que querem resolver tudo do modo mais rápido e prático. É rápido e prático cometer um aborto. A solução parece que foi imediata. A criança já não está mais no ventre da outra criança. Mas e o depois? Será que esta jovem, esta criança de 10 anos vai poder ser mãe de novo? Quais são os traumas que ela já traz desde os 6 anos? E quais são os traumas que ela vai carregar daqui para frente? Será que esta jovem não foi violentada de novo por ter cometido esse aborto? E tudo isso aconteceu esta semana, onde muitos cristãos, onde muitos católicos se colocaram a favor do aborto. Então eu vejo que não somente neste caso, mas em tantos outros, é necessário que nós possamos com simplicidade, com humildade, como diz o Papa, rever os conceitos de fé. Eu disse para vocês no início que gnosticismo e o pelagianismo são 2 heresias. Talvez você já ouviu alguém dizer para outro alguém: ah, você é um herege. Ah, aquilo que aquela pessoa falou é uma heresia. Ah, você agora, depois disso, está excomungado. Não é bem assim. A heresia, ela tem coisas sérias. É necessário de verdade estar consciente daquilo que está falando. Por isso eu quero pegar aqui o Código de Direito Canônico, no cânone 751, que vai falar para nós um pouquinho sobre o que é heresia. Então vamos lá. Chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dela. Apostasia, o repúdio total da fé cristã. Cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. Então o que isso quer dizer, queridos irmãos e irmãs? Isso significa que o herege, primeiro, ele tem que ser batizado, ele tem que ser cristão. Um budista, um judeu, um muçulmano, nunca vai incorrer na questão da heresia, porque eles não são católicos. Então é necessário, para eu ser herege, eu tenho que ser cristão.
eu tenho que ser batizado após o batismo. E o que isso significa? Que de repente eu até posso ter falado, da minha boca pode até ter saído uma heresia, por descuido ou por desconhecimento. Mas que depois desta minha fala, alguém pode estar chegando perto de mim e dizer: olha, aquilo que você falou não está correto. Você ocorre num crime, num pecado de heresia. Opa! Então de repente eu até falei, ou por falta de conhecimento ou por descuido, mas agora alguém vem e me chama a atenção e me faz refletir aquilo que foi dito. E de repente eu percebo que de fato aquilo que eu falei não é o correto. Bate de frente, vai contra as regras, as normas da igreja, como muitos desses católicos que foram a favor do aborto. E de repente pode ser que não saiba que a igreja é contra o aborto em qualquer situação. Então, se eu chego para essa pessoa e digo: olha, você que foi a favor, você que até que postou lá no Facebook, que bom que o médico fez, não é, o aborto, que bom que o médico realizou o aborto, e de repente você é equipista, de repente você é do grupo de oração, de repente você é da pastoral familiar, pode acontecer? Pode. Pode até um padre, de repente, com descuido, falar alguma coisa que não deve? Pode. Mas o que vai acontecer? Sempre nós temos um irmão que vai chegar e dizer: olha, aquilo que você falou não está de acordo com o magistério da igreja. Aquilo que você disse não está de acordo com a tradição da igreja. Então eu vou repensar, eu vou refazer esse meu pensamento, eu vou refletir e perceber, de fato, eu não estou de acordo. Uma vez que eu tomo consciência, uma vez que eu percebo que eu não falei aquilo que de fato eu acredito, então eu não cometi o pecado da heresia. Mas agora, se acontecer que diante daquele meu irmão que vem dizer para mim: olha, você está em crime, em pecado da heresia, e você disser: eu sei, mas é isso que eu quero, é isso que eu acredito, de modo perspicaz, de modo que você assume todas as condições, aí sim, você é um herege. Então vamos lá, depois de saber o que é heresia, vamos falar um pouquinho sobre o gnosticismo. O que vem a ser isso, não é? E lá no 2º capítulo da exortação apostólica Gaudete et Exsultate, o Papa Francisco vai nos chamar a atenção destas duas falsificações. Olha o termo usado: falsificação da santidade, que podem nos tirar do caminho correto. São duas heresias que surgem lá no 1º século, como eu tinha dito no início, que seduz as pessoas, né? E nós sabemos muito bem que o encardido tem as suas maneiras de nos seduzir. E o que é então o gnosticismo? O gnosticismo acredita que há como que dois deuses. Um Deus que é bom, um Deus que é mau. O mundo teria sido criado por este Deus mau, que o gnosticismo chama de demiurgo. Esse demiurgo é aquele Deus que nós temos na Bíblia para o gnosticismo. E daí vem a explicação de tantas tragédias, tantas mortes, tantas guerras, tanta luta, sobretudo no Antigo Testamento. Então tudo isso foi feito por este Deus mau. Esse Deus demiurgo é aquele Deus que criou a matéria. A matéria foi criada por esse Deus, é um Deus mau. E do outro lado então está o Deus bom, o Deus que é o criador da espiritualidade. Tudo que é espiritual é este Deus bom. E o gnosticista vai até dizer: olha, até o casamento é ruim. Casamento não vem do Deus bom. Por quê? Através do casamento, da união do homem e da mulher, virá os filhos. E o corpo é matéria. Então esse casal vai ser colaborador deste Deus que é mau, que vai multiplicar a matéria. Então há uma dualidade entre corpo, alma, corpo, espírito. E nós bem sabemos que tudo que Deus criou é bom.
tudo o que Ele fez é bom. Deus criou o universo, a fauna, a flora, os animais, os vegetais, o homem, a mulher. E quando Deus cria o homem e a mulher, Ele faz como? A sua imagem e semelhança. Então, ainda vai dizer no livro do Gênesis, Deus viu que tudo era muito bom. Então nós já podemos concluir que o gnosticismo bate de frente com a questão cristã. Então, um cristão verdadeiro, autêntico, ele nunca pode se intitular um gnóstico. Para o gnosticismo, o que importa é uma série de conhecimentos ou raciocínios que supostamente confortam e iluminam, mas na verdade fecham a pessoa em si mesma, na sua própria razão ou sentimento. Aí o Papa, na exortação, vai nos dizer lá no número 38, trata-se de uma vaidosa superficialidade, muito movimento na superfície da mente, como nos diz o Papa Francisco, mas não se move, nem se comove a profundidade do seu pensamento. Vive na superficialidade, não busca aprofundar, não busca conhecer. E mais ainda, lá no número 40 da exortação, vai nos dizer o seguinte: o gnosticismo é uma das piores ideologias, pois ao mesmo tempo que exalta indevidamente o conhecimento ou determina a experiência, considera que a sua própria visão da realidade seja a perfeição. Assim, talvez sem se aperceber, essa ideologia se autoalimenta e torna-se ainda mais cega. Torna-se particularmente enganadora quando se disfarça de espiritualidade desencarnada. O que é que Jesus pede para nós? É totalmente o contrário. Que a nossa atividade, que a nossa ação esteja cada vez mais encarnada. Encarnada em quê? No Verbo que se encarnou. Que nós estejamos cada vez mais unidos a esse amor. O gnosticismo, por sua natureza, quer domesticar o mistério. Tanto o mistério de Deus e da sua graça, como o mistério da vida dos outros. Está lá no número 40 da exortação do Papa. Os gnósticos querem explicar tudo, querem ter tudo claro e seguro, e assim pretendem dominar a transcendência de Deus. Querem entender a Deus com a própria razão, limitando sua atuação dentro dos padrões da inteligência humana. Nós vamos recordar aquilo que o Senhor mesmo já disse para nós: meus pensamentos não são iguais aos seus pensamentos. A nossa razão, por mais brilhante que seja, ela nunca vai alcançar a definição de Deus na sua plenitude. É necessário que eu me coloque no meu lugar de filho, para que eu aceite de verdade que existe um Pai que cuida, um Pai que zela, um Pai que está caminhando comigo, um Pai que mostra o caminho a seguir, e não alguém que eu explico com as minhas razões, que eu explico com a minha racionalidade, que eu explico com a minha inteligência. Isso, de fato, é uma arrogância e uma prepotência sem tamanho. E ainda continua: acabam se julgando melhores que os outros, mais santos. Será que você não conhece alguém assim? Será que você não conhece aquela pessoa que faz parte da tua família, ou até de repente da tua equipe, do teu âmbito social, que acha que pelas atitudes, ou pelas palavras, ou por gestos, já é santo? Já está lá no céu, você que se vira, eu já estou lá, garantido. Será que você não conhece ninguém que vive dessa maneira? Infelizmente, na igreja, nós conhecemos muito bem a nossa realidade, sabemos das nossas cruzes e espinhos, e dentro da própria igreja tem gente que se acha mais santa que a gente, tem gente que se acha mais santo que o Papa, tem gente que questiona as coisas do magistério e da tradição. Você conhece? Eu conheço.
Pois é, vai um pouquinho por essa linha do gnosticismo. Mas tem um outro ponto, outra doutrina herética colocada na exortação do Papa Francisco é o pelagianismo. Quem foi Pelágio? Pelágio foi um monge que viveu no quarto e quinto século depois de Cristo. O pelagianismo nega especialmente a verdade acerca do pecado original. A doutrina pelagiana foi condenada como heresia pela Igreja em diversos concílios. O pelagianismo ensina que o homem nasce em sua condição moralmente neutra, sem pecado. E assim ele é dotado plenamente do livre-arbítrio, de modo que sozinho é capaz de decidir entre o bem e o mal. O que isso significa? Que o ensino de Pelágio nega a doutrina acerca do pecado original. Aquele pecado que, quando somos batizados, é lavado. Quando a igreja nos ensina que pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e que saiu do mundo por outro homem, Jesus Cristo, que é chamado de um novo Adão. Se Adão pecou, toda a humanidade peca com ele. Esse é o ensinamento da igreja e por isso a necessidade do batismo, deste banho que me lava. E qual é o pecado original? Qual é o desejo, do homem diante desse pecado? Ser como Deus. Um sonho da humanidade, que muitas vezes nós vemos irmãos nossos, gnósticos, pelagianos, nesta busca incessante de poder, de status, de estar acima do outro, de dizer para alguém, você sabe com quem você está falando? Olha aí, são coisas sutis que mostram para nós que essas doutrinas heréticas fazem parte da nossa vida. São sutis, são singelas, muitas vezes nós nem percebemos, mas ela está aí no mundo, ela está aí dando os seus pitacos e muitas vezes entrando na nossa casa. Dessa forma, a raiz do pecado e sua culpa não foram transmitidas aos seus descendentes, diz Pelágio. Coloca todo o poder na salvação na vontade do homem. Olha que interessante. Esse homem é orgulhoso, esse homem é vaidoso, esse homem é prepotente. Basta ele querer e ele será salvo. O moderno pelagianismo esquece que a escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços do ser humano, mas somente de Deus, que usa da sua misericórdia, como bem nos lembra Romanos 9,16, e que Ele nos amou primeiro. Olha que bonito, Deus é misericórdia, foi Ele que nos amou primeiro. Quem se conforma com essa mentalidade pelagiana, embora fale da graça de Deus, com discursos suaves, no fundo só confia nas próprias forças e sente-se superior uns dos outros. Você nunca já conheceu alguém assim? Por cumprir determinadas regras ou normas, ou por ser irredutível e fiel a um certo estilo católico, se acha superior? Se acha mais santo? Tem gente que se acha até mais santo que o Papa. Tem gente questionando o Papa por aí. Tem gente que questiona o bispo. Nós temos que nos colocar no nosso lugar, Nossa igreja tem uma coisa chamada hierarquia, tradição, magistério. E se nós quisermos de fato alcançarmos a salvação, isto é, estarmos na graça de Deus, é necessário ouvir a voz da igreja. A graça não nos transforma de uma hora para outra em super-homens. O trabalho é lento e gradativo, e quem recusa isso pode chegar até a negá-la e a bloqueá-la, apesar de exaltar com suas palavras. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Olha aí. Humildade é a palavra-chave para nos livrarmos do pelagianismo. Saber que tudo vem de Deus
e que até mesmo nossa vontade de sermos santos, como eu já disse, é fruto da graça divina. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Só a partir do dom de Deus, livremente acolhido e humildemente recebido, é que podemos cooperar com os nossos esforços para nos deixarmos transformar cada vez mais. Então, que nós, amados irmãos e irmãs, possamos aprender com Jesus a humildade da cruz, que não fez do ser Deus uma usurpação, mas se entregou totalmente por nós. Não deixemos que o gnosticismo e tampouco o pelagianismo venha fazer parte da nossa vida, da nossa história, do nosso pensamento, tão menos da nossa conduta. Não. Que sigamos os mandamentos da igreja, que sigamos a voz do Cristo, que sigamos o magistério, a tradição de anos e anos que faz a nossa igreja milenar. É nesta igreja que nós chegaremos a Deus. É com o Cristo que um dia estaremos na glória do céu. Obrigado por me ouvir até aqui. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que aquilo que preparamos possa te ajudar na sua oração, na sua reflexão, no dia a dia de casal, no dia a dia de família, mas sobretudo na sua conduta de fé. Peçamos a Maria Santíssima que nos guarde e nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso te guarde, te abençoe e proteja com as bênçãos que vêm do céu, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e abraça a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e abraça a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Vamos encerrar este momento com a nossa oração diária. Todos juntos. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Nossa Senhora de todas as equipes, rogai por nós. Amém. Amém.